Salve, salve guerreiros, bom dia! Queria compartilhar uma palavra do Senhor com você nessa manhã e ela está lá no livro de Mateus, lá no versículo 7, que diz assim: Quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles é como um homem sábio que construiu a sua casa na rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa, porém ela não caiu porque havia sido construído na rocha. Amém? Aqui e no versículo 26 diz: Quem ouve esses meus ensinamentos e não vive de acordo com eles é como um homem sem juízo que construiu a sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa. E ela caiu e ficou totalmente destruída. Amém? Então aqui no texto a gente vê a palavra de Mateus, Jesus nos apresenta dois homens, duas casas, a mesma tempestade e resultados diferentes. E qual é a diferença dos resultados? É o alicerce, é o fundamento, era onde essas casas estavam baseadas, onde elas estavam firmes. A gente tem firmado a nossa casa na rocha ou firmado a nossa casa na areia? E qual a diferença aqui dos dois homens, das duas casas? O primeiro ouve os ensinamentos de Jesus e vive de acordo com eles. O segundo também ouve, mas não vive de acordo com eles. É um homem sem juízo, que não vive de acordo com os ensinamentos que Jesus nos ensina. E o que Jesus nos diz, né, no versículo 24, quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles é como um homem sábio que construiu a sua casa na rocha. Não é só ouvir a palavra de Deus, é colocá-la em prática. Tiago 1,22 nos diz: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Então não adianta ouvir só a palavra do Senhor e não colocá-la em prática. Conhecimento sem prática é areia, só a obediência transforma em rocha. Estar na rocha é viver baseado nos ensinamentos de Jesus. Ter a casa na areia é viver sem juízo, não seguindo os mandamentos, e as tempestades elas virão, com certeza virão e vão nos testar. A gente precisa estar firmado na rocha que é Jesus. E fica essa reflexão para hoje: onde você tem firmado a sua casa? Onde você tem firmado a sua vida, a sua família? E a gente precisa firmar a nossa vida em Jesus, vivendo o que Ele nos ensina, colocando isso em prática. Muitas vezes a gente tem preocupado somente em viver para os nossos prazeres, para a nossa diversão, e não tem colocado a palavra de Jesus em prática. E hoje é o dia de tirar a nossa casa da areia e trazer ela para a rocha. Trazer a sua família para a rocha que é Jesus. Não espere a tempestade chegar. Traga hoje a sua casa, a sua vida, a sua família para viver em cima dessa rocha que é obedecer aos caminhos de Jesus, obedecer tudo que Ele nos ensina. E isso tem que ser o nosso prazer. Obedecer aos mandamentos do Senhor tem que ser o nosso maior prazer. Jesus é a rocha que nos sustenta. Amém? Vamos orar? Senhor meu Deus, obrigado, Papai do céu, pela Tua palavra que vem sempre para nos ensinar. Nos ajuda, Senhor, a viver de acordo com os Seus ensinamentos. Seja, Senhor, a rocha que nos sustenta. Sustenta, Senhor, a nossa vida, a nossa casa, a nossa família. Queremos Te obedecer, Senhor, de todo o coração. Fala conosco, Senhor, através da Tua palavra. Nos molda, Senhor, de acordo com a Tua vontade. E nos ajuda, Senhor, a se manter fiel à Tua palavra, Senhor. Nos livra, Senhor, das armadilhas do inimigo, Papai do céu. E fala conosco, Senhor. Acende essa chama no nosso coração de viver de acordo com a Tua vontade, de viver de acordo com os Teus mandamentos e que a gente consiga colocar tudo aquilo que o Senhor nos ensina em prática. E que a gente seja assim como o homem no texto aqui que construiu a sua casa na rocha, que obedece aos Seus ensinamentos. Em nome de Jesus nós oramos e Te agradecemos, Senhor. Amém? Deus abençoe grandemente. Não deixe de tirar um tempo do dia para estudar a palavra do Senhor, se conectar com o Senhor, falar com Deus e buscar nele a rocha que edifica a nossa casa, a nossa família, a nossa vida. Deus abençoe e até a noite. À noite a gente continua o estudo de Provérbios. À noite posto mais um vídeo aí sobre a sabedoria que Deus quer nos dar, que a gente precisa buscar como um tesouro escondido. Até a noite, se Deus quiser. Valeu, tchau, tchau.